Meritíssimos e meritíssimas, está começando mais um Toga Voadora. Pra quem não aguentava mais ouvir falar de Marvel, aqui estamos nós para falar de quê? De Marvel, mais especificamente de Guerra Infinita e... Bom, agora já deu tempo de você assistir o filme, provavelmente você já sabe de todos os spoilers, né? Então, obviamente, esse vídeo aqui vai ter muitos spoilers, porque nós vamos responder a pergunta principal das pessoas que assistiram o filme, que é como reverter aquele final? Como reverter todas aquelas mortes? Tem como? Eles vão voltar? Eles realmente morreram? O que aconteceu? A internet já está cheia de teorias, então a gente vai abarcar aqui nesse vídeo as principais teorias de outros youtubers que já falaram sobre esse assunto e trazer um pouquinho aqui das nossas teorias também. A primeira teoria que surgiu foi a do Rafael PH Santos, que já fez vídeo aqui com a gente, e que foi uma teoria que no começo me fez pensar muito, mas depois eu comecei a dar uma desacreditada porque não vai ser tão quadrinhos assim, na minha opinião. Na teoria dele, as pessoas que foram desintegradas, elas foram teletransportadas para a dimensão que existe dentro da Joia da Alma. Só que, para fazer isso no cinema, eu acho que seria uma estratégia de roteiro muito fraca e dificultaria muito o entendimento do público já inserir a realidade paralela dentro de uma das joias. Seria bem complexo, tanto é que a gente não viu realmente as pessoas sendo transportadas, elas só viraram pó, elas não foram para dentro da joia, porque nos quadrinhos, quando elas são transportadas, elas são realmente absorvidas para dentro da Joia da Alma. E dentro dessa teoria dele, quem conseguiria acessar aquilo lá, já que por magia a gente não consegue mais, porque o Doutor Estranho foi desintegrado também, seria o Homem-Formiga por meio da ciência, usando as partículas PIM para se reduzir até o nível quântico, que é o jeito que ele vai acessar o reino quântico, só que dessa mesma forma ele conseguiria acessar a dimensão de bolso da Joia da Alma. Só que para explicar isso fica muito fraco, na minha opinião, porque ele é só um cientista, ele é só um humano. E a gente já viu que humanos e, mortais, raças mais comuns do universo Marvel, não conseguem nem segurar uma das joias do infinito, quanto mais entrar na dimensão, né? Burlar o poder da joia. Eu acho que ficaria bem forçado, mas é uma teoria bem válida, porque nos quadrinhos tem mesmo essa dimensão. Só que eu acho que no cinema, a única personagem que foi para nessa dimensão é a Gamora. Bom, nós então acabamos descartando essa primeira teoria exatamente por essa questão de que o Homem-Formiga não teria tanto potencial assim para entrar na dimensão da Joia da Alma. Mas tem outra que faz um pouco mais de sentido, né? Que foi abordada por alguns youtubers, inclusive pelo Nerd Rabugento, que também já fez vídeo com a gente. Que muita gente acredita então que a real salvação ali pra tudo tá num plano que foi feito pelo Doutor Estranho. Todo mundo se lembra que o Doutor Estranho disse ali antes de morrer pro Tony Stark que aquela era a única maneira, que aquele era o único jeito. Pause, rapidinho. Mas todo mundo entende, é canon já, que realmente é isso, né? Sim. Isso, essa parte sim. Tudo tá de acordo com o plano do Doutor Estranho. Sim. Ótimo, ok. Isso indica o que então? Que dos 14 milhões futuros possíveis que o Doutor Estranho tinha observado, né, ele sabia que para aquele único futuro em que os Vingadores venciam, ele precisava manter o Tony Stark vivo para que os eventos acontecessem daquela maneira que a gente viu acontecer no final do filme. A grande sacada dessa teoria é que o Doutor Estranho sabia que deixar o Tony Stark vivo e entregar a Joia do Tempo pro Thanos ia desencadear todos aqueles eventos até chegar no último evento, que é o Nick Fury, antes de ser desintegrado, mandar a mensagem de alerta vermelho para a Capitã Marvel. Então nessa teoria, aquele palpite de que o Tony Stark é a chave para reverter tudo, na verdade é só uma enganação do roteiro, que o grande foco é trazer a Capitã Marvel para a guerra, porque ela tá desaparecida até o momento e a gente vai ver isso ser melhor explorado no filme dela, que vai se passar nos anos 90, e vai ter os motivos dela ter sumido da Terra até esse momento. E aqui então nós teríamos duas possibilidades nessa teoria. A primeira delas seria a seguinte: ela estaria reclusa em outra galáxia junto com as tropas Kree. Nesse caso então teria acontecido uma cisão, onde ela teria ficado separada então, mas teria deixado um acordo ali com o Nick Fury de que caso as coisas chegassem no nível ali da alerta vermelho, né, ela voltaria para a Terra. Então ele teria mandado uma mensagem para que ela viesse em resgate. Já a segunda teoria, que também é bem provável de ser correta, é que o comunicador que ele usou, ele lembrava muito aqueles bips antigos, comuns usados na década de 90. E de que então, na verdade, Nick Fury poderia ter mandado uma mensagem pro passado. Então que Capitã Marvel receberia aquela mensagem do Nick Fury lá nos anos 90. E aí ela teria que tomar ações lá no passado dela que desencadeariam num novo futuro que terminaria com o plano do Thanos. Bom, a terceira grande teoria que culmina nos eventos de Vingadores 4 é que lá nesse filme do Homem-Formiga que vai estar o começo da solução do problema.
porque eles vão abordar nesse filme a viagem entre dimensões por meio da ciência, que é usando as partículas PIN, que a gente já viu que é possível fazer isso, entrar nesse reino quântico e sobreviver, que é o reino que é uma outra dimensão paralela à nossa. E o grande plot do filme vai ser justamente o Homem-Formiga e a Vespa, além de confrontar a vilã, ainda acabar resgatando a mãe da Vespa, que é a Vespa original. E a primeira grande possibilidade, saindo dessa nova viagem descoberta pelo Homem-Formiga entre as dimensões paralelas, é que naquelas cenas que a gente viu vazadas do set de Vingadores 4, que eles refilmaram toda a batalha de 2012 lá de Nova York, é que ele vai viajar para uma realidade paralela junto com o Tony Stark para eles tentarem buscar algum meio de parar o Thanos na nossa realidade ou até mesmo gerar um conflito entre realidades paralelas que vai acabar alterando toda a nossa realidade, inclusive. O que pra mim é meio extremo demais para ser levado pro cinema. E a segunda grande possibilidade, partindo dessa teoria, é de que ao invés de gerar esse choque entre realidades paralelas, entre dimensões alternativas, é que o Homem-Formiga, por meio do reino quântico, que a gente já viu o Hank Pym falando que lá o tempo e o espaço acontecem de forma diferente, é de que ele vai conseguir acessar a nossa própria realidade em 2012 para conseguir alterar os eventos que se passam ali na Batalha de Nova York. Então, essa segunda parte vai ser viagem no tempo por meio do reino quântico, e a primeira possibilidade é viagem interdimensional por meio do reino quântico. O grande problema que nós vemos aqui nessas 3 primeiras teorias é que todas elas, de uma forma ou de outra, têm o mesmo resultado: um reboot dos filmes da Marvel. E o reboot é uma coisa que é muito comum nos quadrinhos, que funciona bem nos quadrinhos, mas que é algo assim, um tanto desagradável e complexo para eles levarem para o cinema da Marvel. Por quê? A Marvel tem uma grande preocupação no cinema em ser algo bem assim, popular, sabe? Bem simples de entender e para você curtir ali como um filme de herói deve ser na mentalidade da maioria das pessoas. Então, assim, todo esse lance de mexer com viagem no tempo, com realidade paralela, a gente sabe o tanto que isso pode dar problema. Nós aqui do Toga sabemos como isso pode ser complicado. Então, é um caminho meio difícil da Marvel apostar. E outro motivo é que eles não vão simplesmente apagar, 19 filmes que foram feitos até aqui só pra, dar uma solução mirabolante pro roteiro, que é comum nos quadrinhos, mas nessa linha que eles deram, principalmente com Guerra Infinita, eu acho que não vai chegar a explorar isso. Um simples fato: se eles fizerem esse reboot, eles apagam Pantera Negra. Eles vão fazer isso? Claro que não. Não. Nós queremos que eles façam isso? Não. Nunca. E existe já aí uma quarta teoria, que é talvez a teoria mais clichê e mais simples de todas, que é: eles vão usar as joias do infinito contra o Thanos. Nós sabemos que a manopla do Thanos foi destruída no final do filme, o que impede ali que o Thanos use as 6 joias juntas contra os heróis. Ele pode usar uma de cada vez, que é o que ele usou inclusive para escapar do Thor no final, usando a joia do espaço para ser teletransportado para aquele lugarzinho lá. Então pode ser que os eventos que vão acontecer ali em Homem-Formiga e a Vespa sejam todas tentativas frustradas de mexer com esse lance aí de realidade paralela, viagens do tempo, e toda a batalha final em Vingadores 4 seja de fato com a Capitã Marvel junto com os Vingadores, indo até Nidavellir para construir uma nova manopla para que eles sejam capazes de usar as joias contra o Thanos. Nesse caso, haveriam várias opções ali de usar os poderes de determinadas joias para vencer o Titã. Só para fechar essa teoria de que eles conseguem todas as joias, seria muito fácil, usando a nova manopla, que é possível construir uma nova manopla, eles fazerem o reverso do que o Thanos fez, eles só instalarem os dedos e voltar tudo ao normal. O que essa quarta teoria diferencia pelo menos um pouco das anteriores é que se eles fizerem esse lance de usar a joia no tempo, de usar alguma das joias para modificar os acontecimentos de Guerra Infinita, pelo menos não gera ali um reboot total dos filmes da Marvel. Eles talvez alterem ou apaguem o último filme. Mas é algo assim, talvez não seja agradável, mas menos desagradável do que apagar todos os outros filmes. Bom, para nossa teoria fazer sentido, a gente tem que levar em conta 2 coisas que a gente já viu que acontecem nos bastidores da Marvel. Primeiro, todas as informações que os irmãos Russo deram até agora sobre o roteiro em entrevistas realmente aconteceu. Então, uma coisa muito importante que eles falaram é que tudo que aconteceu em Vingadores Guerra Infinita de fato aconteceu. Não vai ter esse negócio de ficar brincando com realidade, apagando um acontecimento tão simples assim. Morreu todo mundo mesmo. Então aquilo lá aconteceu de verdade na linha do tempo da nossa dimensão, que é uma coisa normal, aconteceu mesmo. E outra coisa que a gente viu é que as imagens mentem.
As imagens que saíram até no trailer, nos 2 trailers de Vingadores Guerra Infinita, mentiram muito. Uma das cenas que a gente viu era o Hulk junto com todos os Vingadores que estavam na Terra, na Batalha de Wakanda, correndo contra o exército do Thanos. Só que o Hulk nem apareceu e aquela cena dos Vingadores todos em linha assim não aconteceu, ela simplesmente não foi mostrada, tipo, foi inventada pro trailer. Então a gente tem que levar em conta que imagens vazadas de set e até mesmo imagens de trailer pode ser algo muito mentiroso na divulgação do filme. E eles já falaram que o próprio nome do quarto filme vai ser um spoiler, então eles vão vazar muita coisa enganosa aí a partir dos próximos meses. Até porque uma coisa também que eles já afirmaram é o seguinte, de que eles vão ter que ter muito cuidado com as gravações no set do próximo filme, porque os fãs de quadrinhos, se virem uma das cenas das gravações do próximo filme, já vão sacar qual arco está sendo adaptado e o que vai acontecer na história. Então provavelmente vai rolar gravação falsa, muita coisa ali para eles tentarem iludir os fãs. Então, partindo desse pressuposto que os fatos que aconteceram realmente aconteceram, vamos pegar aquelas fotos que são as mais comentadas do quarto filme até o momento, que é aquela reconstrução da cena da Batalha de Nova York que aconteceu lá em 2012, no primeiro filme dos Vingadores. Naquela cena tem coisas muito incômodas aparecendo ali, principalmente o Tony Stark com o visual mais envelhecido, usando o uniforme da SHIELD, e o Homem-Formiga estando presente naquela luta ali. Só que além desses 2 fatores mais estranhos, a gente tem os outros heróis normal ali, o Capitão América com aquele visual de 2012 e o Hulk também ali. Só que todos que estão presentes em cena estão usando um dispositivo na mão, um dispositivo azul parecendo uma pulseira, que levou todo mundo a falar, eles estão em outra realidade, para eles continuarem existindo ali, eles têm que usar isso aqui para permitir que eles não sejam tipo desintegrados ali, deixem de existir. Só que, na verdade, isso pode ser uma falseta visual ali para enganar a gente. Porque essa semana vazou uma nova imagem que essa sim, na minha opinião, é o verdadeiro, que muitos fãs que já estão lá com a cabeça lá na frente, mirabolando muita coisa, não vão acreditar nela. Que é a maleta daquela tecnologia que o Tony Stark mostrou no começo de Capitão América Guerra Civil, que é o dispositivo de recriação neural, para permitir que o portador das memórias acesse todos os eventos que aconteceram ali e ele consiga ter novas perspectivas, reviver o momento e conseguir realmente ter uma visão geral do que estava acontecendo ali. Então, na nossa teoria, pode ser que os únicos heróis que vão estar realmente usando aquele dispositivo na mão sejam o Homem-Formiga e o Homem de Ferro, porque eles estariam ali para reviver a Batalha de 2012 e possibilitar que eles encontrem saídas para conseguir derrubar o Thanos, encontrem fraquezas, encontrem eventos que aconteceram, só que ainda não foram mostrados pra gente, e pode ser que o Capitão América tá usando aquilo ali seja só uma enganação mesmo, que eles estão ali juntos na cabeça do Homem de Ferro para conseguir achar a real saída para vencer o Thanos. E pode ser então que eles vão vencer na força bruta, ou então usando até mesmo estratégias mentais para derrubar ele, como por exemplo o fato da Gamora ter sido morta por ele. Então, nessa teoria nossa, a realidade é essa mesmo, todos morreram, só que agora eles vão para um confronto mais direto. E isso leva até a outra especulação que surgiu quanto à morte de quem ficou. Porque enquanto muita gente ficou triste com aqueles que foram, a gente já sabe que Homem-Aranha 2 foi confirmado, Pantera Negra 2, Guardiões da Galáxia 3, já tá tudo praticamente confirmado ali, todos os atores desses novos filmes tiveram seus contratos renovados. Só que os Vingadores originais que ficaram vivos nesse filme, acho que todos os personagens, com exceção do Máquina de Combate da Okoye, os atores não renovaram o contrato. Então, Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, eles não tiveram contratos renovados. Até então, é o último filme confirmado deles nesse universo. Oficialmente, é o final da trajetória dos heróis. E basta a gente lembrar que todos esses Vingadores principais foram os únicos que tiveram seus arcos realmente concluídos. Homem de Ferro teve trilogia, Capitão América, Thor, até o Hulk, dentro de outros filmes, teve um arco ali bem fechado. Então pode ser que esses heróis estejam realmente no fim da linha ali para abrir o espaço para a nova fase da Marvel. Então nessa nossa teoria, eles vão ser meio que os sacrifícios da Marvel para conseguir reverter aquele final ali. Só que aqui vai entrar outro aspecto importante, que por mais que seja um pouquinho clichê, ele vai acabar usando as joias do infinito para reverter isso. Que no caso vai ser o uso da joia da alma, só que de um jeito diferente. Basicamente a gente já tem essa noção de que a joia mais poderosa do universo Marvel é a joia da alma. Isso aí vai ser tema de outro vídeo que eu vou explicar melhor essas regras da joia da alma, mas até então a gente não tem a ideia completa do que é a joia da alma, a dimensão do seu poder, a gente só sabe que o quê? Pro Thanos ter acesso a ela, ele teve que fazer um sacrifício de alma, ele teve que entregar aquilo que ele amava, que era a Gamora, para ele conseguir ter acesso a ela. Ele não chegou a usar naquela hora, então pode ser que pra usar a joia da alma uma única vez, você tem que fazer um sacrifício de alma. Ele sacrificou a própria Gamora pra fazer isso. E ele usou a joia da alma só no final do filme, quando ele estalou os dedos. Então,
A grande teoria é o quê? Para reverter toda essa situação que aconteceu no universo Marvel, seja preciso que haja um novo sacrifício. E aí que entra toda aquela história, aquela discussão que já apareceu até em entrevistas de que Capitão América e Homem de Ferro vão estar dispostos a fazer sacrifícios em Vingadores 4. Então pode ser que um dos dois seja... Ou os dois. Talvez os dois. Ou até todos os Vingadores originais sejam o grande sacrifício que vai permitir que a Joia da Alma seja usada mais uma vez. E o que dá embasamento para essa teoria é de que as Joias do Infinito foram criadas por entidades primordiais. E a Joia da Alma, especificamente, foi criada pela morte em pessoa. Então, para não dar acesso para a pessoa, para um mortal, para um ser que é comum a todas as almas do universo livremente, ela pode ter colocado uma série de regras e essa necessidade de sacrifícios para usar o poder dela, que é o poder da morte ali, basicamente. Então, ela pode ter colocado essa válvula aí, esse gatilho, que exija realmente o sacrifício de alma para usar a joia mais uma vez. Então, dado todo esse poder da Joia da Alma, após os Vingadores, com essa nova estratégia deles para derrotarem o Thanos, consigam recuperar a Joia da Alma e a partir desse sacrifício consigam realmente reverter aquela situação e reviver todos os heróis. E a partir disso, da batalha mesmo, não de alteração de realidade, da própria batalha contra o Thanos, haja mais mortes, haja Vingadores caindo e abre essa possibilidade dos Vingadores originais salvarem o universo e abrir espaço para todo o futuro que vai vir ainda. Bom, o mais importante nisso aqui é o quê? Não usa viagem no tempo nem realidade paralela. Então, assim, é algo muito mais sensato da Marvel fazer e não se arriscar no cinema. Até porque, como o Léo disse aqui no começo, todo esse papo de viagem no tempo só começou porque foram vazadas aquelas imagens do quarto filme. E é importante lembrar o seguinte, de que é possível não só que todos os personagens que morreram no final do filme voltem, mas é possível até que a própria Gamora volte também futuramente, né? Isso ainda vai ser falado futuramente num vídeo específico sobre o que pode vir em Guardiões da Galáxia 3, mas basicamente é importante lembrar que o filme do Guardiões da Galáxia Volume 2 termina ali com a criação do Adam, que é o Adam Warlock, personagem que está extremamente relacionado com a Joia da Alma nos quadrinhos. Pô, então é isso. Comentem o que vocês acham, qual que é a teoria mais válida, se vocês concordam com a nossa teoria de que é uma coisa mais plausível de acontecer, tipo, os fatos que passaram no final aconteceram mesmo. Se vocês acham que tá tudo errado e que tá todo mundo morto também, pode ser uma teoria válida. Não, todo mundo morto tá, essa é a nossa teoria, peraí. Se vocês acham que tá tudo errado e que vai ficar todo mundo morto mesmo... A minha mãe acha que tá tudo errado, pode falar no vídeo. É isso aí. É isso aí, gente. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e... Até a próxima. Até.